Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, ainda mais com essa situação da pandemia, como é que tá, né? Tá complicado, piorou ainda mais agora, então vamos todo mundo se cuidar. Talvez não pra gente, mas pelo próximo. Vamos lavar bem as mãos, álcool em gel, vamos usar máscara na hora que sair, vamos nos cuidar. Caso que o melhor remédio é a prevenção. E como a vacina vai demorar, vamos nos precaver, né? E, pessoal, hoje a gente vai começar matéria nova. Na aula passada a gente fez correção das atividades. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do Brasil, principalmente da Primeira República. A Primeira República ela foi iniciada com o processo da proclamação da República, logo que acabou a monarquia brasileira e iniciou ela. Esse período ele começou já marcado pela predominância das oligarquias na política nacional. Por quê? Quem controlava tudo eram as oligarquias. A gente vai falar um pouquinho mais disso. A Primeira República ela é um período histórico do Brasil que ele acontece entre 1889 a 1930. Então a gente vai estar trabalhando quais períodos? De 1889 a 1930. Vai ser o que a gente vai abordar na aula de hoje. A proclamação da República ela aconteceu quando, gente? Em 15 de novembro de 1889. Nas aulas passadas, a gente trabalhou essa questão da proclamação da República, o fim da monarquia, quais foram os motivos. E esse processo aconteceu em 15 de novembro. Ela foi liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Os militares eles destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Ele era praticamente a mão direita do Dom Pedro II. Ao destituir ele do poder, eles assumiram o governo brasileiro e retiraram todos os poderes que o Dom Pedro II tinha. Cerca de umas a 2 semanas depois, toda a família real foi deportada do Brasil, mandada embora. A Primeira República ela teve um período específico dela, que foi entre 1889 a 1994, logo no iniciozinho dela. E ela ficou conhecida como a República da Espada. Por que foi conhecida como República da Espada? Ela recebeu esse nome porque os dois primeiros presidentes brasileiros, que foram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram militares. Por que foram militares? Foi principalmente para manter estabilidade no país. Por quê? Era um período de transição, terminando com a monarquia e passando para a república. Para manter tudo isso organizado, eles precisavam de uma mão forte, de poder. Então isso eles puseram nos militares, porque os militares tinham o poder de manter a ordem no país. Essa Primeira República ela pode ser dividida em 3 fases. Vai ser a consolidação, que é o que a gente está falando, que é de 1889 a 1898. Ele é o período marcado pela consolidação das estruturas políticas e econômicas da Primeira República. Foi assinalado principalmente por crise na política e na economia. Foi um momento de transição. Então, nesse momento de transição, toda a estrutura política brasileira foi modificada para adentrar o sistema presidencialista. Todo o nosso sistema de governo, foi introduzidos novos cargos. Esses cargos passaram a não ser mais escolhidos pelo líder, mas sim por votação. Então houve toda uma mudança. E com a mudança também de governo, houve uma mudança econômica. Por quê? Na monarquia, o sistema econômico era diferente, tinha mais como é que se diz? Influência da monarquia na economia, enquanto a república ela começou a funcionar de maneira diferente, com novas políticas econômicas, nova maneira de vender, comprar. E isso passou por várias crises, porque como políticas novas, elas nem sempre eram perfeitas. Logo depois, a gente tem o período da institucionalização, que ela ocorre entre 1898 e 1921. Esse período, no qual a estrutura política da Primeira República
ela estava devidamente consolidada. Finalmente, todos aqueles problemas de transição, das novas políticas econômicas, elas foram consolidadas e agora elas estavam funcionando. Aqui se definiram as políticas como a dos governos do café com leite, que a gente vai falar posteriormente. Logo depois, a gente tem a crise, que foi de 1921 a 1930, período no qual as estruturas políticas da Primeira República entraram em crise por conta da incorporação de novos atores na política brasileira. Conflitos entre as oligarquias que começaram a se distanciar uma da outra, querendo mais poder. Isso levou ao fim da Primeira República. Agora a gente chegou no quê? Que a gente tem três marcos: a consolidação, a institucionalização e a crise. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A gente pode começar falando sobre essa consolidação, em que teve os dois primeiros presidentes militares. Esse foi um período, como eu falei, de consolidação das nossas políticas. Houve vários problemas. Por quê? Como houve essa mudança de governo, a oligarquia queria participar mais e maiores liberdades. Então, o que aconteceu? As novas políticas priorizaram essas oligarquias e deram maior liberdade econômica para elas. Só que, sem ter um controle sobre isso, elas começaram a entrar em atrito. Por quê? Um oligarca entrava em conflito com outro. Nesse conflito que começou a ter entre eles, começaram a ter crises na política. Por quê? Os políticos não estavam unidos, a política brasileira não estava unida num prol comum, voltado para uma melhoria da nação, mas sim de alguns indivíduos. Com isso, a gente entra no período da institucionalização. O período da institucionalização foi o período em que as políticas se consolidaram e as oligarquias criaram um sistema que pudesse manter a estabilidade do governo. Esse período ficou marcado pelo predomínio das oligarquias sobre o país. As oligarquias, pessoal, eles eram, em geral, grandes proprietários de terras. No caso, as pessoas mais ricas que tinham. Eles passaram a ter uma política que ficou conhecida como café com leite, que foi uma aliança entre o São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era o maior produtor de café, que era um dos principais produtos exportados pelo país. E Minas Gerais era o maior produtor de leite. Então, eram as duas maiores oligarquias. Com essas duas maiores oligarquias, elas deram as mãos. E qual que era a política deles? Ficou conhecido como a política dos estados. Essa política dos estados tinha como objetivo o quê? Uma aliança entre o executivo e o legislativo. Na prática, como isso funcionava? O governo federal ele dava apoio à oligarquia mais poderosa de cada estado. Em troca, o governo exigia que cada oligarquia apoiasse as propostas do governo federal no legislativo. Então era aquela famosa, como se diz, política do tomar lá da cá. Era o quê? Eu te ajudo, você me ajuda. É a famosa politicazinha. Sem isso, as oligarquias podiam barrar o governo federal e, em troca, o governo federal também podia trabalhar as oligarquias. Então, o que aconteceu? Com essa aliança, podia haver um consenso, não haver conflitos. Dessa maneira, permitindo que o governo tivesse estabilidade. Mas esse funcionamento dessa política ela dependia muito da figura do coronel. Quem que era o coronel? Ele seria, no nível regional, aquela pessoa que mantinha os votos necessários para eleger os candidatos. Então, certos acordos eram necessários entre as oligarquias. O coronel, naquela época, ele controlava os empregos das pessoas. Quase todo mundo trabalhava nas terras do coronel. O coronel era os grandes proprietários. E quase todo mundo, o trabalho na cidade era quase inexistente. Era tudo voltado para o campo. Então, o senhor, esse coronel, ele tinha o poder. E naquela época não existia voto secreto. Como se funcionava o voto, pessoal? Se dava um pedacinho de papel, que era a cédula, e essa cédula ela continha o nome do candidato. Para você votar num certo candidato, você tinha que ir lá
nesse candidato e pegar o papel que seria do voto dele. Então, como é que funcionava esse voto de cabresto? O coronel ele ia lá e forçava, a partir de intimidação ou favores, tudo, as pessoas votarem em quem ele queria. Em muitos casos, gente, eles iam até os trabalhadores, põem os trabalhadores nas carroças, iam com pessoas com os capangas armados, e entregavam os papéis do candidato e levavam eles até o voto, com a arma apontada. Se ele não votasse, ele podia levar um tiro, podia ser maltratado, podia perder seu emprego. Então, nisso havia muita fraude nessas votações. Por quê? Além dessa intimidação, os coronéis eles ainda pegavam e impunham mais cédulas do que pessoas que tinham para votar nas urnas, porque eles controlavam inclusive as pessoas que estavam trabalhando nas eleições. Mas aí, professor, como é que funcionava essa política do café com leite? A política do café com leite, ela tinha como objetivo o quê? Um ano, numa eleição, era um candidato de São Paulo, no outro ano era um, como é que se diz, um candidato de Minas Gerais. Com isso, o que acontecia? São Paulo e Minas Gerais, eles sempre mantinham o controle sobre a República. Sempre era o líder de um ou de outro. No período que fosse um líder de Minas Gerais, ele apoiava, e ele continuava apoiando São Paulo, mas ele dava mais foco em Minas Gerais. E quando era o líder de São Paulo, acontecia o inverso. Ele apoiava mais São Paulo e continuava ajudando Minas Gerais. E esse poder, eles tinham muito poder, porque os maiores produtores na economia eram São Paulo com café e Minas Gerais com leite. Então, a aliança dos dois deixava eles imbatíveis. Eles conseguiam ganhar e derrotar qualquer um dos outros estados. Então, quem mandava no país era quem? São Paulo e Minas Gerais. Com isso, esse pacto ele começou a se desgastar. E conforme ele foi se desgastando, começou o quê? A decadência da Primeira República. Essa decadência da Primeira República a gente pode ser considerado o período da crise, de 1921 a 1930. Esse desgaste do pacto, que mantinha as oligarquias minimamente em paz, ela também contribuiu para o fim disso. Por quê? Começou a ter tensões sociais entre os vários níveis da sociedade, com várias revoltas, como a Guerra dos Canudos, a Revolta Armada, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, entre outras. Todas as revoltas mostravam o descontentamento populacional da população em geral contra essas políticas, contra esse tipo de governo. E isso começou a dar um desgaste. O estopim para o fim da Primeira República foi a eleição presidencial de 1930. Naquela ocasião, o presidente Washington Luiz ele resolveu romper com esse pacto que tinha. E, em vez de lançar um candidato mineiro, ele optou por lançar o Júlio Prestes, que era um candidato paulista. E isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, que se aliou à oligarquia gaúcha e aos tenentistas, e juntos eles tentaram lançar o Getúlio Vargas como candidato presidencial. Esse foi o momento em que ocorreu esse, como é que se diz, o fim desse pacto completamente. Já tinha todos esses desgastes. E com o que o Washington Luiz fez, ele acabou com o pacto de vez. Mesmo que o Getúlio Vargas ele tenha sido derrotado, os membros da chapa dele ficaram inconformados com essa derrota e começaram a conspirar contra o governo. Eles usaram uma desculpa para ter uma aliança e começaram uma revolta armada contra o governo. E eles utilizaram do assassinato do João Pessoa, que era um membro da chapa de Vargas, como motivo para dar essa revolta. Porém, esse assassinato do João Pessoa não teve nada a ver com essa disputa eleitoral. Aconteceu principalmente por uma questão pessoal do João Pessoa. Mas eles utilizaram disso como uma desculpa
para conseguir essa revolta. Com a revolta, eles conseguiram destituir o Washington Luiz da presidência. O Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência do país. Em novembro do mesmo ano, o Getúlio Vargas ele foi empossado como presidente provisório do país. Esse então era o fim da Primeira República e o início da Era Vargas, que a gente vai estudar posteriormente. Então, se a gente for resumir, a Primeira República foi o quê? Foi iniciada com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1930. A posse de Getúlio Vargas como presidente após a Revolução de 1930, que marcou o fim desse período. A política dos governadores e a política do café com leite eram práticas importantes desse período. A Primeira República pode ser dividida entre República da Espada e República Oligarca, que foi o quê? A República da Espada, onde teve os generais, depois a República Oligarca, que foi quando a oligarquia começou, principalmente com o pacto do café com leite, a jogar os seus presidentes. Outra característica importante foi o clientelismo e o coronelismo, que foi aquilo lá que eu expliquei, que os coronéis eles usavam de coerção, força bruta ou mesmo favores para conseguir os votos. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, pessoal, a explicação. Eu estou disponível para vocês no privado. Qualquer dúvida é só falar comigo. Eu vou, como sempre, mandar um link do YouTube e o vídeo. Você escolhe qual vocês quiserem. E espero que tenham conseguido. Não esqueçam de, se for falar comigo no privado, de pôr seu nome e turma, por favor. E vamos que vamos então, pessoal.